Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quarto dia, Lisieux. Lisieux era uma bela cidade, um pouco fria e úmida, mas onde havia muitos conventos de religiosas e uma grande escola das irmãs beneditinas, na qual estudei. O que mais amavam eram as quintas-feiras, porque à tarde podia voltar para casa e aproveitar da tranquilidade, do aconchego e do amor do meu pai e das minhas irmãs. Não gostava muito de estudar, preferia as aulas que as minhas irmãs Maria e Paulina me davam. Era uma delícia estudar, tendo como professora as minhas próprias irmãs tão queridas. Diziam que Lisieux tinha mais ou menos 1.250 habitantes, belas igrejas e uma certa riqueza. Aos poucos, todo o povo de Lisieux aprendeu a respeitar muito o viúvo Luiz Martim, com sua barba branca e que morava nos Buisonnettes, com 5 filhas jovens. A ele, muitas pessoas recorreriam para pedir conselhos e um dinheirinho para os pobres. Eu era encarregada de dar a esmola para eles. Era feliz, mas uma vez fiquei triste, porque um pobre não quis receber a minha oferta. São coisas que acontecem e devemos aprender a aceitá-las por amor a Deus, nosso Senhor. Os evangelhos são os livros da Bíblia que Santa Teresa de Jesus conhece mais. Lê com frequência, medita e neles passeia. Deixando-se tomar pela mão do seu único diretor espiritual e mestre Jesus, é o perfume das virtudes e das palavras de Jesus que a embriaga e a leva não a uma leitura intelectual, mas sim a uma leitura sapiensal. Pois o seu desejo não é conhecer a Bíblia como livro, mas ela mesma, vivendo os evangelhos, torna-se um evangelho vivo. A Igreja nos recorda que os santos são a melhor exegese bíblica, pois, com as obras e as palavras, atualizam em nossa história atormentada pelo mal e pelo pecado, o sonho da felicidade aqui na terra e na vida eterna. Quem vive o Evangelho é feliz desde já e caminha com confiança para as moradas eternas. Na medida em que os homens conhecem os Evangelhos, se sentem atraídos por eles, mesmo se pertencerem a outra religião. Nutrem para com eles livros sagrados uma admiração particular, por sua sabedoria e simplicidade. São palavras descidas do céu para amenizar os nossos sofrimentos. Santa Teresinha ama todo o Evangelho, mas tem uma predileção especial pelo capítulo 5 de São Mateus. Cita-o com habilidade 15 vezes em seus escritos. É uma nascente de água viva, de onde ela tira água para regar o seu jardim interior e o jardim dos destinatários dos seus escritos. Ela se sente atraída pela beleza das bem-aventuranças e de outros textos que neste capítulo falam da misericórdia e da caridade. É sabido que as bem-aventuranças são chamadas de as constituições do reino de Deus. O próprio Gandhi dizia com acerto: se, por hipótese, se pendesse todo o Evangelho e se conservassem as bem-aventuranças, não se perderia nada. Nas bem-aventuranças encontramos em síntese, de forma velada, toda a mensagem de Jesus. Cabe a nós meditá-la com calma e procurar vivê-la em nossa vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Essa bem-aventurança nos revela com profundidade a alma de Santa Teresa do Menino Jesus. Ela tem a alma pura e seus olhos sabem ver em tudo e em todos a imagem viva de Jesus. Em toda a criação, obra do amor infinito de Deus Pai, podemos ler a assinatura do artista Deus, que em todas as coisas deixa sua presença escondida ao nosso olhar superficial. Pois vivemos preocupados pelas coisas da terra, porém, é nítida aos olhos dos que enxergam as coisas do alto, e na terra conseguem ver presença viva de Deus. Teresa ama a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na História de uma Alma, no manuscrito C, número 297,
escreve sobre a necessidade desta bem-aventurança que abre o caminho para Deus. Precisamos também nos sermos pobres em espírito, sentirmos a necessidade de Deus em nossa vida, para descobrirmos a alegria de sermos amados por Deus. Dizia que Jesus não quer que reclame o que me pertence. Isto deveria parecer-me fácil e natural, pois nada é meu. Renunciei aos bens da terra pelo voto de pobreza. Não tenho, portanto, direito de me queixar se me tiram uma coisa que não me pertence e devo. Ao contrário, alegrar-me quando me acontece, sentir-se a brisa. Antes parecia-me que não me apegava a nada, mas desde compreender as palavras de Jesus, vejo que na prática sou muito imperfeita. Por exemplo, no ofício de pintura nada é meu, bem o sei, mas se pondo meu trabalho, encontro pincéis e tintas em desordem. Se uma régua ou um canivete desapareceu, a paciência está prestes a me abandonar, e devo segurar minha coragem com as duas mãos para não reclamar amargamente os objetos que me faltam. Às vezes é preciso pedir as coisas indispensáveis, mas fazendo-o com humildade não se falta ao mandamento de Jesus. Pelo contrário, age-se como os pobres que estendem a mão para receber o que lhe é necessário. Se são repelidos, não se admiram, ninguém lhes deve nada. Ah, que paz inunda a alma quando ela se eleva acima dos sentimentos da natureza. Não há alegria compatível a que goza o verdadeiro pobre de espírito. Se pede com desprendimento uma coisa necessária e tal coisa não só lhe é recusada, mas ainda tentam tirar-lhe o que tem, ele segue o conselho de Jesus. Deixai também a capa àquele que quiser ficar com vossa túnica. Os escritos de Santa Teresa nos fascinam, pois são uma teologia narrativa. Ela sabe ler o Evangelho com os olhos do coração, isto é, os espirituais, e deixa que Deus a conduza para um desapego total, não somente das coisas, mas também das pessoas. O compromisso de hoje, minhas irmãs, é pensar também em mais uma pergunta. Qual é a bem-aventurança no Evangelho segundo São Mateus com a qual você mais se identifica e deseja colocar em prática? É necessário ter sempre sacerdotes amigos que nos ajudem no caminho para a santidade. E como católicos, devemos ajudá-los a viver com amor e com alegria o sacerdócio ministerial, para que sejam, como diz Santa Teresa, o sal da terra. Você é amigo ou amiga de sacerdotes para ajudá-los no ministério que Deus lhe confiou? Tem um confessor ou um diretor espiritual? Então, pensamos nesse compromisso e vamos correr atrás, né? Para ter um sacerdote amigo, um confessor, um diretor espiritual. Para que a gente consiga subir nesse elevador que é Santa Teresinha, né? Degrauzinho por degrauzinho. Santa Teresinha, rogai por nós. Estivemos, estaremos e permaneceremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.